28 de junho de 1914, o nacionalista e iugoslavo príncipe assassina o arquiduque Franz Ferdinand, herdeiro do trono austro-húngaro. Diversas alianças formadas ao longo das décadas anteriores foram invocadas e dentro de algumas semanas as grandes potências estavam em guerra. Em 28 de julho do mesmo ano tem início a Primeira Guerra Mundial. Os homens vão para a guerra e com isso aconteceu mudanças no papel da mulher que jamais foram esquecidas. O papel da mulher até o início do século XX era um papel reservado aos afazeres domésticos. Dificilmente você via um número grande de mulheres no espaço público. A longa duração da Primeira Guerra Mundial e a necessidade de mão de obra modificou as relações sociais, os costumes e o papel desempenhado pelas mulheres na sociedade, anunciando tempos de maior igualdade nas relações. À medida que os homens morriam nas trincheiras, aos milhares, as mulheres precisavam substituí-los. Quando aconteceu a Primeira Guerra Mundial, as famílias se desestruturaram na Europa, porque os homens foram para a guerra e coube às mulheres cuidarem do sustento das famílias. Então, de repente, as mulheres cuidavam sozinhas de colheitas, enchiam as carroças de feno, faziam todas as tarefas que os homens antes faziam. Desde a Primeira Guerra Mundial e até em alguns conflitos anteriores, as mulheres foram pouco a pouco ocupando espaço público, mesmo que temporariamente. Sua atuação em indústrias e fábricas aumenta durante a Primeira Guerra Mundial, mas atinge seu auge alguns anos depois, quando são maciçamente convocadas para suprir o esforço de guerra durante a Segunda Guerra Mundial. É aqui que veremos mulheres trabalhando longas jornadas diárias em fábricas de armamentos, suprimentos militares, balões de barragem, aviões e navios. Depois da Primeira Guerra, a maioria das mulheres lutou do lado dos homens sobreviventes para reconstruir a Europa, porque isso foi uma tarefa de todas. Mas pouco a pouco elas foram voltando para dentro do lar. Quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, a gente vê se repetir o mesmo problema. As famílias se desestruturam e muitas mulheres vão trabalhar em indústrias, principalmente as indústrias de armamentos, para fornecer armas para os exércitos. E aí, nesse segundo momento, as mulheres entram novamente no mercado de trabalho e cabe a elas sustentar as famílias que ficaram enquanto os homens vão para combate. Muitas morreram, muitas ficaram como traumatizadas de guerra. A Inglaterra foi, neste caso, a primeira a perceber que precisaria recorrer às mulheres para suprir a mão de obra masculina, que estava nos campos de batalha. Segundo Claude Quetel, as mulheres estavam incluídas no programa de esforço de guerra declarado por Winston Churchill, em 1940, e não encontrariam grandes resistências em relação a isso. Durante a Segunda Guerra, mulheres foram convocadas para serem enfermeiras, sofrendo muito na guerra por causa das doenças. A febre amarela foi a pior. Muitas delas ficaram doentes e, mesmo assim, ainda continuavam a rotina de cuidar dos feridos e, ao contrário do que muitos pensam, elas não cuidavam apenas de militares. Elas também cuidavam dos civis que sofriam com a guerra e ainda de prisioneiros. A União Soviética começa a usar oficialmente as mulheres na guerra, ocupando primeiro funções na área médica e chegando a ter mulheres pilotando bombardeiros e até sendo, como posso dizer, atiradoras de elite do exército russo. Na União Soviética, haviam mulheres servindo ao Exército Vermelho como soldadas.
As mulheres foram ganhando maior espaço de atuação. Stalin defendia o direito que a mulher tinha de lutar e defender sua pátria, assim como os homens, e estes deveriam compreender que essas mulheres tinham muito mais o que oferecer, além do trabalho como operárias, enfermeiras e professoras. Desta forma, as mulheres começariam a se alistar para servir ao Exército Vermelho, primeiramente com grande participação em setores auxiliares, de apoio logístico e como enfermeiras, para depois ganhar os campos de batalha. Quando Berlim está sob ameaça, a mulher é usada juntamente com crianças como último elemento defensivo e posteriormente sofre de forma terrível com a ocupação soviética e os estupros sistemáticos que são aceitos como normais pelo Exército Vermelho. No final da guerra, as mulheres são pagas para retirar os escombros de uma Berlim destruída e são chamadas de mulheres escombros. Chega o fim da trajetória da mulher alemã na guerra. No decorrer das décadas seguintes, a vida das mulheres não vai mais voltar a ser a mesma. Por exemplo, as saias vão diminuir muito de tamanho e as roupas vão se tornar extremamente mais práticas, adaptadas para mulheres que já estão habituadas a trabalhar fora, a pegar um ônibus e a andar para cima e para baixo nas cidades. E pouco a pouco as mulheres vão entrar sem parar no mercado de trabalho. E as mulheres vão entrar para valer no mercado de trabalho mesmo nas décadas de 60 e 70, depois que inventarem a pílula anticoncepcional e elas passarem a ter menos filhos, a conseguirem fazer planejamento familiar. E nos anos 60 e 70, a economia do mundo também será modificada e o trabalho feminino vai se tornar extremamente necessário para sustentar os lares, junto do trabalho masculino. Então, a partir desses dois eventos, no início do século XX, que as mulheres vão ganhando cada vez mais destaque no mundo, no mercado de trabalho, na sociedade, ocupando o seu espaço. Acho que dentro do que vocês falaram da Segunda Guerra, eu tentei contextualizar. Da da da